Bom dia, campeões! Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre grau das palavras, aumentativo e diminutivo. Os substantivos flexionam-se em gênero, masculino ou feminino, em número, singular e plural, e em grau, aumentativo e diminutivo, que é a aula que nós vamos ter hoje. O grau aumentativo exprime o aumento do ser em relação ao seu tamanho normal. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Abelha, grau normal, tamanho normal. Abelhão, aumentativo, tá? Está maior, houve um aumento em relação ao seu tamanho normal, então aumentativo, abelhão. Homem, homenzarrão, homão, bigode, bigodão, bigodaço, boca, bocarra, bocaça, boqueirão, colher, colheraça. Agora o grau diminutivo exprime um ser de tamanho diminuído em relação ao seu tamanho normal. Vejam alguns exemplos. Abelha, abelhita, abelhazinha, abelhinha. Agora, o tamanho está reduzido em relação ao normal. Homem, homenzinho, homenzito, homúnculo, hominho. Bigode, bigodinho, bigodito. Boca, boquita, boquinha. Colher, colherinha, colherzinha. Além de indicar o tamanho diminuído de um determinado substantivo, o grau diminutivo pode ser usado também para transmitir uma ideia de carinho, de aproximação, mas também pode ser que expresse uma ideia de ironia, de desprezo, de antipatia. Vamos ver em alguns exemplos. Esse doutorzinho não acertou um diagnóstico sequer. Doutorzinho está no diminutivo, mas esse diminutivo aí revela uma ironia, um certo desprezo e antipatia pelo doutor que não acertou nada, né? Não acertou nenhum diagnóstico. Outro exemplo. Esse povinho não tem muita coragem. Povinho está no diminutivo. Aí também está revelando um grande desprezo pelas pessoas, que é pelo povo, tá? Ele nos serviu um vinhozinho qualquer. Vinhozinho está no diminutivo. Aí a ideia é de ironia, de depreciação do vinho, tá? Um vinhozinho qualquer. Hoje o arrozinho e o feijãozinho da mamãe estavam uma delícia. Nesse caso, os diminutivos têm valor de carinho, de afetividade, ok? Além de indicar o tamanho aumentado de um determinado substantivo, o grau aumentativo também pode ser usado para transmitir uma ideia de destaque, de importância, de ironia também, tá? Com um sentido bem pejorativo e depreciativo. Então, vamos ver lá. Que carrão, hein? Velho, pneu careca e faltando pedaço. Então, carrão está no aumentativo, mas vocês percebam que a expressão aí é de ironia, né? Um carrão, na verdade, não tem pneu careca, não está faltando um pedaço. Então, foi uma frase irônica, tá? Usou aumentativo, tá? Mas com ironia, revelando aí uma ironia. O jogador marcou um golaço. Esse aumentativo, golaço, revela aí não é o tamanho do gol, né? O aumento do gol, mas a importância, né? Vocês já devem ter ouvido várias vezes essa palavra golaço, um gol bonitão, né? Um golaço.
revela importância. Nossa, que narigão ela tem! Esse aumentativo possui um sentido pejorativo, é depreciativo, tá? Então, que narigão ela tem, a palavra narigão não está falando só o tamanho do nariz, né? Também está mostrando o tamanho do nariz, mas depreciando, né, aquela imagem, né? Agora vamos para o livro de língua portuguesa. Vocês vão abrir na página 245, nós vamos juntos até a 253 para podermos exercitar isso melhor. Aqui na página 245 começa então a ideia, né? O conteúdo. Então vamos lá. Número 1, releia. Vocês vão ler aí, olha, esse quadrinho. Vejam, observem que temos 2 quadrinhos aí. E aí nós temos palavras, né? Substantivos. Viola, violinha, bicho, bichinho, lagarto, lagartinho. Assinale a alternativa correta. As palavras da segunda coluna indicam. Então, aqui é a segunda coluna, ó. Violinha, bichinho e lagartinho. Essas palavras da segunda coluna estão indicando o quê? Um tamanho comum, um tamanho maior que o comum ou um tamanho menor que o comum. Então, vocês vão marcar um X. Quando a palavra usada para expressar tamanho menor que o comum, dizemos então que o grau desse substantivo é diminutivo, ok? Número 2, observe. Agora eu tenho aqui 3 imagens de sapos. Aí vocês vão responder aqui embaixo. Qual desses sapos você classificaria como um sapão? O sapo menor que o comum, que é o primeiro, o sapo comum ou o sapo maior que o comum? Na página 246, o exercício continua, número 3, responda. Quando dizemos que o grau de um substantivo é o aumentativo, então aqui vocês vão escrever a definição de aumentativo, tá? Número 4. Nem sempre o aumentativo e o diminutivo indicam apenas tamanho, né? Menor que o comum ou maior que o comum. Isso vocês viram no iniciozinho da aula, né, que eu falei. Então, leia estas palavras empregadas no texto, jabuti e a fruta. Então, aqui eu tenho violinha, instantinho, musiquinha, todinho, direitinho, remendadinho e pouquinho. Qual é a provável razão de todas essas palavras terem sido empregadas no diminutivo? Então, percebam que aqui não há somente substantivos, não, tá? As palavras foram flexionadas, indicando uma linguagem o quê? Mais próxima do leitor, mais informal, né? Mais próxima de quem lê. Então, na verdade, a razão, a provável razão é essa, né? De aproximação com o leitor, ok? Na número 5, leia os quadrinhos e responda ao que se pede. Você vai ler, letra A. Copie as palavras que estão sendo usadas no grau diminutivo. Então, lê o quadrinho e tudo que tiver no diminutivo, você vai colocar, vai escrever aqui nessas linhas. Na letra B, assinale as alternativas adequadas para as palavras que você encontrou. Então, você vai escrever aqui na letra B, você vai dizer se essas palavras que você escreveu na letra A indicam apenas o tamanho, indicam carinho ou afetividade, ou mais de uma opção, ok? Na página 247 continua, letra C.
leia a história a seguir e copie o substantivo que está sendo usado no grau aumentativo. Então, você vai aqui, nesse quadrinho, procurar o substantivo que está no grau aumentativo, vai escrever aqui na letra C. E na letra D, a palavra que você encontrou indica tamanho, então presta atenção, tá, na palavra e vê se ela vai estar indicando somente o tamanho. Número 6. Leia as palavras abaixo. Aí eu tenho 3 frases, ó. Amigo, lave as mãos aqui. Cuidado, cachorro perigoso. Vende-se esta casa. Percebam que tem algumas palavras aqui marcadas, ó. Amigo, cachorro e casa. Aí na letra A, ele pede para você reescrever essas plaquinhas, substituindo essas palavras que estão destacadas, que estão de outra cor, no grau aumentativo, fazendo as mudanças necessárias. Então, vamos ver a primeira como é que vai ficar. Amigo, lave as mãos. Amigo, lave as mãos aqui. Então, você vai colocar a palavra amigo no aumentativo. Então, vai ser amigão, lave as mãos aqui. E assim vocês vão fazer com as outras 2 frases também. Na letra B, aí você presta atenção, percebam que aqui quando a gente coloca amigão, lave as mãos aqui, o amigão deixou a frase mais informal, mais próxima do leitor. Não é um amigo qualquer, é um amigão, né? Para se aproximar bastante do leitor. Então, esse foi o motivo, tá? Esse foi o efeito. Quando eu passei amigo para amigão, o que eu produzi nessa frase? Qual o efeito que eu dei nessa frase? De aproximação com o leitor, tá? E quando eu falo assim, cuidado, cachorro perigoso, mas eu mudo para o aumentativo, cuidado, cachorrão perigoso. Aí eu estou dando ênfase, né? Eu estou aumentando a importância do cuidado. Não é um cachorro, é um cachorrão. Eu dei importância, ó, cuidado, cachorrão perigoso. Então aqui o efeito produzido quando eu coloco cachorro no aumentativo é de quê? De importância, de ênfase, tá? E com casa, a mesma coisa do cachorro. Vende-se esta casa. Quando eu coloco no aumentativo, vende-se este casarão. Então, quando eu coloco casarão, o efeito produzido é o mesmo de cachorro. É a ênfase, é a importância da casa, tá bom? Vocês vão responder na letra B, tá? De acordo com as minhas dicas. Na página 248, vem lá uma tirinha, né, para vocês lerem, aumentativo e diminutivo, podem indicar, além do tamanho, diferentes intenções, carinho, afetividade, destaque, importância, eu falei também de desprezo, de ironia, né? Então, na número 7, as palavras abaixo são substantivos, ó, linha, farinha, rainha, cozinha. Esses substantivos estão no grau diminutivo? Aí você vai escrever aí, sim ou não. Número 8, leia. Temos aí, ó, cartão, portão, papelão, irmão e azeitona. Essas palavras terminadas em ão e ona não estão no aumentativo. Escreva uma palavra terminada em ão que também não esteja no grau aumentativo. Presta atenção, tá? Agora você, número 1. Leia o cartão abaixo. Olha, beijinho com florzinhas. Vocês vão reescrever com as palavras que correspondem ao grau normal. Então, como seria esse cartão com essas palavras escritas no grau normal? Beijinho vai virar o quê? Beijo. Florzinhas vai virar o quê? Flores, tá?
Então, vocês vão reescrever o que diz o cartão, só que no grau normal. Letra B, ao grau aumentativo. Ele está no grau diminutivo. Então, vocês vão colocar o grau normal e o aumentativo. Na página 249, na número 2, leia os quadrinhos e circule os substantivos usados no grau diminutivo. Então, você vai ler e vai circular somente os diminutivos, tá? E número 3, escreva as palavras que correspondem ao grau normal dos substantivos que você circulou nesses quadrinhos, tá? Então, circulou aqui os diminutivos no número 2 e no número 3 colocou no grau normal, tá bom? Esses diminutivos. Aqui é hora de organizar o que estudamos, leia com atenção e complete o esquema, grau das palavras, que podem expressar aumento ou diminuição de tamanho, e aí vem aqui para vocês completarem. Grau aumentativo indica tamanho que? Maior ou menor que o comum? E grau diminutivo indica tamanho que? Maior ou menor que o comum? É só completar com as palavras maior ou menor, tá bom? Na página 250 é um texto, tá? Você lerá aí o texto, tá? E aí na página 251 vem uma interpretaçãozinha, é uma exploração do conto. Você vai responder quem são os personagens principais, quando os fatos acontecem há um tempo definido, onde acontecem os fatos, tá? Narrador, quem narra os fatos, os próprios personagens ou um narrador? E aí na número 5, presta atenção, é o enredo. Abaixo há títulos para as partes do enredo. Então, temos aí, ó, 1, 2, 3, 4 bolinhas. Vocês vão completar, tá, esse esquema aqui com esses títulos, tá? Vocês vão colocar um título para situação inicial, outro título que é a complicação ou conflito, outro título que será o clímax e outro para o desfecho, ok? Na página 252 vem outro texto do mesmo gênero, que é conto popular, que é o que a gente está estudando, né? O gênero textual que a gente está estudando. E na página 253, a continuação desse conto popular, ok? E aí a gente termina a nossa videoaula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, né, sobre o aumentativo e diminutivo. Mas se houver alguma dúvida, me mandem pelos comentários, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!